O segredo da fortuna. Como moldar sua mente para a riqueza. Introdução. O mistério que sempre esteve em você. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro como um imã, enquanto outras vivem numa eterna luta com as ou contas no vermelho? Pois é, por muito tempo eu também me fiz essa pergunta. E olha, deixa eu te contar, a resposta nunca esteve fora, sempre esteve dentro da gente, dentro da nossa mente. Sabe aquele velho ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo? Pois é, eu diria que mente mal programada é a oficina da escassez. E, infelizmente, foi nessa oficina que muitos de nós fomos treinados. A gente cresceu ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que ricos são gananciosos, ou que trabalhar demais é sinal de honra. Mas deixa eu te dar um choque de realidade. Isso não é sabedoria. É limitação fantasiada de verdade. O que poucos sabem, ou melhor, o que quase ninguém nos ensina, é que a fortuna começa na cabeça e não no bolso. O seu mundo externo é só um reflexo do que você acredita lá dentro, no silêncio, e dos seus pensamentos mais escondidos. E se é aí que o tal mistério mora. Ele sempre esteve aí, sussurrando bem baixinho, só esperando você parar de duvidar e começar a ouvir. A proposta desse livro é simples, direta e transformadora. Te mostrar como moldar sua mente para a riqueza. E não estou falando de mágica ou papo esotérico, não. Estou falando de estratégia mental, de reprogramação consciente, de mudança de rota. Porque quando você muda por dentro, a vida começa a mudar por fora, quase como num passe de mágica. Mas na real é pura consequência. E não se assuste se enquanto lê, começar a sentir que algo em você está despertando. É só o seu eu rico acordando depois de anos adormecido. Pode até parecer estranho no começo, mas logo você vai perceber. Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para prosperar. Então se prepara. O que vem pela frente não é só um livro, é um mapa, um espelho. Um convite para redescobrir o tesouro que sempre foi seu, mas que talvez você nunca tenha ousado reivindicar. E aí, bora destravar o segredo da fortuna? Riqueza. Não é sorte, é sintonia. O que diferencia quem enriquece de quem fica parado no mesmo lugar? Me diz uma coisa. Você já viu duas pessoas começando praticamente do zero, no mesmo bairro, estudando na mesma escola, com as mesmas chances na vida, e depois de alguns anos, uma está rica e realizada, enquanto a outra continua ali no aperto, tentando fazer o básico dar certo? Pois é, eu já vi isso acontecer várias vezes. E por muito tempo, confesso, fiquei encucado com essa diferença. Gritante, até que um dia, depois de muita leitura, quebra de cabeça e observação da vida real, caiu a ficha. Não é sorte, não é milagre, e muito menos coincidência. É mentalidade. A real é que não é sobre as oportunidades que aparecem, mas sobre como cada um enxerga e age diante delas. Enquanto uns veem uma porta trancada e desistem, outros veem uma frestinha e se jogam. Enquanto um reclama do problema, o outro enxerga uma solução e transforma aquilo em renda. É tipo um filtro invisível que separa os que prosperam dos que empacam. Tem gente que carrega um mapa da escassez na cabeça e nem sabe. A pessoa até trabalha duro, rala, sonha, mas dentro dela existe uma voz dizendo, isso não é para mim. Rico é quem já nasceu com estrela. Dinheiro estraga as pessoas. Resultado? Ela sabota a própria jornada sem perceber. Agora, quem tem mentalidade de crescimento encara a vida como um campo de possibilidades. Pode tropeçar, falhar, cair, mas levanta com um olhar diferente. Em vez de pensar, não deu certo, pensa, o que eu posso aprender com isso? E aí, meu amigo, minha amiga, a vida começa a abrir caminho para quem realmente acredita. O que separa quem enriquece de quem fica estagnado não é o dinheiro em si, mas a forma de pensar sobre ele.
É o que está por trás das escolhas, dos hábitos, das prioridades. É a disposição de crescer, de aprender, de se transformar por dentro antes de esperar algo do lado de fora. Então, da próxima vez que você se perguntar por que alguns enriquecem e outros não, respira fundo e lembra disso. A verdadeira diferença mora na mente, não na sorte. E o melhor de tudo, essa mente pode ser moldada. E aí, tá pronto para virar a chave e colocar sua mente na sintonia da riqueza? Procurando no lugar errado. O segredo nunca esteve fora. Sabe aquele desespero de correr atrás de tudo? Correr atrás de dinheiro, de sucesso, de aprovação, de fórmulas prontas, como se a resposta estivesse sempre lá fora, escondida em algum lugar misterioso? Pois é, eu vivi isso na pele. Mas um belo dia, ou melhor, depois de muitos tombos e viradas de madrugada pensando na vida, eu percebi algo que mudou tudo. O segredo nunca esteve fora. Sempre esteve dentro, dentro de mim, dentro de você também. A gente cresce sendo treinado para olhar para o lado de fora, como se o mundo fosse um shopping cheio de soluções prontas para todos os nossos problemas. Só que ninguém ensina a gente a olhar para dentro e entender o poder absurdo que carrega aí dentro do peito. E é aí que mora o pulo do gato. Não estou dizendo que o mundo lá fora não importa, viu? Ele importa sim, mas ele só reflete o que está rolando aqui dentro. Seu mundo externo é um espelho do seu mundo interno. E se esse espelho está todo embaçado, confuso, cheio de medo, adivinha o que a vida vai te mostrar? Enquanto a gente ficar achando que a resposta está num curso milagroso, num emprego dos sonhos ou num golpe de sorte, a gente vai continuar rodando em círculos. Porque não é o que você tem, é quem você é enquanto vive isso. Quer mudar de vida de verdade? Começa mudando a maneira como você se enxerga, como você pensa, como você vibra, como você se trata. Riqueza de verdade começa quando você entende que é a fonte e não o mendigo pedindo migalhas do lado de fora. Olha, quando isso cai no coração, parece que tudo se encaixa. As ideias fluem, as portas se abrem, a energia muda e o que parecia impossível começa a fazer sentido. Então, se você ainda está procurando lá fora, talvez só esteja virando a chave no lugar errado. A resposta já mora aí dentro. 3 chaves, um cofre, o que você vai destravar com este livro. Se você chegou até aqui, deixa eu te contar uma coisa bem direta. Esse livro não é só mais um papo motivacional cheio de frases bonitas e promessas vazias. Ele é um convite, um mapa, um empurrãozinho com carinho e com verdade. O que você vai descobrir nas próximas páginas pode parecer simples à primeira vista, mas tem poder de virar sua vida do avesso, no melhor sentido, claro. Porque aqui a gente vai mexer onde realmente importa. Na sua mentalidade, na sua programação mental e nas suas ações com propósito. Sim, vamos falar de mentalidade, e não de qualquer tipo, mas daquela que separa os que vivem correndo atrás, de dinheiro dos que vivem com o dinheiro correndo atrás deles. Vamos explorar os padrões invisíveis que te fazem repetir os mesmos erros, sabotagens e limites. Até o ponto em que você decide quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Depois vem a parte mais mágica e poderosa, a reprogramação. É como trocar o sistema operacional da sua cabeça, sabe? Você vai aprender como substituir crenças velhas, enferrujadas e limitantes, por novas ideias que te empurram para frente, que te elevam, que te colocam na frequência da prosperidade. Tipo, eu posso, eu mereço, eu sou. E claro, não adianta nada pensar bonito e sentir bonito se você não age. Por isso aqui também vamos falar de ação alinhada com propósito. Não é sair fazendo qualquer coisa, não. É agir com intenção, com direção, com aquela sensação boa de que você está no caminho certo, mesmo que ainda pareça longe. Esse trio aqui, mentalidade, reprogramação e ação com propósito, é o verdadeiro combo da fortuna. É o que diferencia quem só sonha de quem realiza,
quem só fala de quem faz, quem espera do mundo, de quem cria o próprio universo. Então, se prepara, porque esse livro é como uma chave que encaixa direitinho na fechadura do seu próximo nível. E a pergunta que fica é: tá pronto para abrir essa porta? Parte 1. A mente como o cofre da fortuna. Agora sim. É aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. Se você está mesmo querendo descobrir onde a fortuna nasce de verdade, deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida. A sua mente é o cofre que guarda, ou bloqueia, tudo aquilo que você deseja viver. Isso mesmo, o que define se você vai nadar em abundância ou continuar lutando para pagar o básico. Está aí dentro da sua cabeça, entre um pensamento e outro. E olha, isso pode soar meio estranho no começo, mas pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu travado, mesmo sabendo o que precisava fazer? Quantas vezes se sabotou bem na hora, que estava quase lá? Pois é. O problema nunca foi a falta de informação, foi o modelo mental invisível que vem comandando seu jogo sem você nem perceber. Nessa parte do livro, a gente vai abrir esse cofre. Sim, abrir mesmo. Com jeitinho, coragem e muita verdade. Porque não adianta buscar riqueza com uma mente treinada para a escassez. É tipo tentar plantar milho num terreno cheio de pedra. Não adianta. Primeiro a gente prepara o solo. Depois colhe. Aqui você vai entender de onde vêm seus padrões, suas crenças, seus bloqueios. Vai ver como sua história pessoal moldou a forma como você lida com o dinheiro hoje. E mais importante, vai descobrir que você não é prisioneiro dessas ideias. Você pode reprogramar tudo, então segura firme. A partir de agora, a gente vai cavar fundo no lugar mais poderoso que existe, dentro de você. E quanto mais você entender a força da sua mente, mais vai perceber que a chave da fortuna sempre esteve no seu bolso mental, só esperando ser usada. Bora destrancar esse cofre? Capítulo 1. A origem da sua relação com o dinheiro. Antes da gente falar de riqueza, metas ou liberdade financeira, eu preciso te convidar para dar um passinho para trás. Calma. É só um passo, mas é importante, porque antes de mudar o jogo, a gente precisa entender como ele começou. Já parou para pensar como você aprendeu a lidar com o dinheiro? De onde vieram as ideias que você carrega até hoje? Será que você realmente acredita que merece ser próspero? Ou vive repetindo vozes do passado sem nem perceber? A verdade é que sua relação com o dinheiro começou bem antes do seu primeiro salário. Talvez lá na infância, quando ouviu seus pais brigando por causa de contas, ou quando pediram um brinquedo e ouviram um "não tem dinheiro para isso". Ou quem sabe quando alguém te disse que dinheiro é sujo, quem nasce pobre morre pobre. Ou aquela clássica, não se pode ter tudo na vida. Essas frases, ditas no automático, foram entrando devagarinho, tipo um veneno em gotas. E hoje, sem querer, você pode estar repetindo esses padrões no piloto automático, mesmo querendo uma vida bem diferente. Mas calma, isso não é para te culpar, é para te libertar. Porque quando você entende de onde vem a sua programação, você ganha poder para mudar. É como se ligasse uma luz num cômodo escuro que sempre esteve bagunçado, só esperando alguém entrar e organizar. Nesse capítulo, a gente vai fazer justamente isso. Investigar, com carinho e coragem, a origem da sua mentalidade financeira. Vamos cavar até encontrar as raízes e, se precisar, vamos arrancar as que não servem mais. Porque não tem como construir uma mente milionária sobre uma base de medo, culpa e escassez. Se você topar mergulhar nessa jornada comigo, se prepare. Muita coisa vai fazer sentido, muita ficha vai cair. E talvez você até se emocione em alguns trechos, porque olhar para dentro dói, sim, mas também cura. Então bora lá? A gente vai começar pelo ponto exato onde tudo começou. As crenças que moldaram sua visão sobre o dinheiro. E olha,
Só de estar aqui lendo isso, você já está dando o primeiro passo para libertar a sua mente e a sua conta bancária. O dinheiro que a gente aprende sem perceber, crenças herdadas da infância. Senta aí rapidinho. Me diz uma coisa. O que você ouvia sobre dinheiro quando era criança? Não precisa pensar muito não, só deixa vir. Frases soltas, conselhos, broncas, até aquelas conversas que pareciam que não tinham nada a ver contigo, mas você estava ali no canto, só escutando. Pois é, eu também fui pescando essas coisinhas ao longo do tempo, e só mais tarde fui entender o peso que elas tinham. A nossa relação com o dinheiro começa quando a gente nem entende o que é dinheiro ainda. Começa nas entrelinhas, nas sensações, nas expressões dos adultos, quando falavam de contas, de dívidas, de compras que não podiam ser feitas. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada, ou que gente humilde é que vai para o céu. E aí, mesmo sem querer, essas ideias viram tipo raízes dentro da gente. E a gente cresce, vira adulto, trabalha, estuda, sonha, mas carrega no fundo da mente aquele medo bobo de ganhar demais e perder quem é. Ou pior, medo de nem merecer. Essas crenças são como programas que foram instalados lá atrás, no automático. A gente não escolheu. Só aceitou porque era criança, porque confiava. Só que agora, adulto, se a gente não parar para questionar, continua vivendo com o sistema antigo, travando o sucesso e colocando limite onde podia ter expansão. Mas olha, isso não é um castigo, é só um convite, um chamado para você olhar com mais amor para sua história, perceber o que serve e o que já pode ir embora. Porque sim, dá para atualizar esse sistema, dá para trocar medo por confiança, culpa e por merecimento e escassez por abundância. E tudo começa aqui, reconhecendo as crenças que você herdou, para escolher. Conscientemente, quais delas você quer manter? A infância pode até ter te dado um roteiro, mas agora é você quem escreve o final dessa história. Quando mudei a cabeça, mudei de vida. O poder dos paradigmas financeiros. Vou te contar uma coisa, que talvez você se identifique. Na época em que eu tinha a tal mentalidade pobre, a vida era uma luta danada. Sério, eu acordava cansado, dormia preocupado, e mesmo fazendo de tudo, o dinheiro parecia escapar das minhas mãos como água entre os dedos. Um sufoco atrás do outro. E o pior, eu achava que isso era normal. Mas aí um dia, a ficha caiu com força. Não era o mundo que estava contra mim. Era o que eu acreditava sobre ele. Era o que eu pensava sobre mim mesmo. Sobre o dinheiro. Sobre o que eu achava que merecia. Foi nesse momento que eu descobri o poder dos paradigmas financeiros. E se você ainda não ouviu falar disso, se prepara. Porque é como achar a senha do cofre onde sua abundância está trancada há anos. Paradigmas, basicamente, são padrões mentais que a gente repete sem perceber. Tipo aqueles modos automáticos, que ficam rodando no fundo da mente, influenciando tudo o que a gente sente, faz e conquista. No meu caso, eu vivia preso num padrão que dizia: para ganhar dinheiro tem que sofrer, ou isso não é para gente como eu. Resultado? Eu vivia atraindo dificuldade, falta e aquela sensação constante de escassez. Mas quando eu mudei a forma de pensar, tudo começou a mudar. E não foi do dia para a noite, mas pouco a pouco eu fui trocando os eu não posso pelos como eu posso. Fui limpando, ressignificando e colocando no lugar dessas ideias antigas, pensamentos novos que vibram com a riqueza, com leveza, com merecimento. Hoje, olha que doido. O dinheiro vem até mim com muito mais facilidade. As oportunidades aparecem, as portas se abrem. E sabe por quê? Porque eu parei de viver em guerra com a prosperidade e comecei a caminhar junto com ela. O que eu quero te dizer com tudo isso é bem direto.
A sua realidade financeira externa é só um reflexo do que acontece aí dentro. Mude o que você acredita e você muda o que você vive. Então, quais paradigmas você precisa quebrar hoje para liberar o fluxo da sua riqueza? Pare e pense. Como anda sua mente? Hoje, vamos lá. Agora é papo reto. Antes de seguir com essa jornada rumo à sua prosperidade, tem uma perguntinha que não pode faltar. Como anda a sua mente hoje? Sim, a sua cabeça, seus pensamentos, suas crenças, aquele barulhinho interno que te acompanha o dia inteiro. Eu sei, pode parecer simples, mas olha, essa é uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer. Porque o seu mundo externo, o jeito que o dinheiro entra ou não entra, as oportunidades que aparecem, até os seus relacionamentos, tudo, absolutamente tudo, tem um pezinho aí dentro da sua cabeça. Então, bora fazer um diagnóstico rapidinho. Você se sente em paz quando fala de dinheiro ou vem aquela pontinha de medo, culpa ou até vergonha? Quando pensa em ganhar mais, sua mente vibra. Uau, bora crescer. Ou sussurra, ixi, isso não é para mim não. E mais, você acredita mesmo que é capaz de construir uma vida rica ou carrega aquele velho pensamento de que é difícil demais? Pois é, essas respostas dizem muito. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, levei um choque. Descobri que, por fora, eu falava de sucesso, falava de metas, falava de liberdade financeira, mas por dentro estava travado num monte de pensamento pequeno, limitante, automático. Eu era o meu próprio freio. E olha que louco, só de tomar consciência disso, as coisas começaram a destravar. Porque o primeiro passo para mudar qualquer coisa é enxergar, é trazer luz para o que está escondido, é parar de fugir de si mesmo e assumir o comando da mente. Então agora eu te convido a fazer o mesmo. Se observa, sem julgamento, tá? Com carinho, com curiosidade. Como quem encontra uma casa velha que precisa de reforma, mas que tem estrutura para virar uma mansão maravilhosa. Sua mente pode ser seu cofre ou sua prisão. Pode ser uma usina de oportunidades ou um buraco de medo. E adivinha só, você é quem escolhe o que ela vai ser a partir de hoje. E aí, bora fazer essa faxina mental juntos? Capítulo 2. Esforço sem direção. É só cansaço. O mito do esforço versus a mentalidade certa. Chegou a hora da gente falar de um assunto que sinceramente me enganou por anos. O tal do esforço. Aquela ideia de que, se você trabalhar igual, um doido se matar de tanto fazer, se viver no corre o tempo inteiro, um dia a recompensa chega. Pois é, eu acreditei nisso por muito tempo. E sabe o que aconteceu? Cansaço, frustração e um monte de boletos ainda me esperando no final do mês. Não me entenda mal, tá? Esforço é importante sim. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Esforço sem mentalidade certa é tipo remar com força na direção errada. Você gasta energia, se desgasta, mas continua no mesmo lugar. Ou pior, se afasta cada vez mais do que realmente quer. O que ninguém me contou, e talvez também nunca tenham te contado, é que não é sobre fazer mais. É sobre fazer com consciência, com direção, com estratégia e, principalmente, com uma mente que acredita no resultado antes mesmo dele aparecer. Quando eu entendi isso, foi como tirar um peso das costas. Percebi que não era o esforço que faltava na minha vida, era clareza, era alinhamento, era uma mentalidade próspera guiando minhas ações. E aí, meu amigo, as coisas começaram a fluir. Nesse capítulo, a gente vai quebrar esse mito de uma vez por todas. Você vai entender que milionários não são os que mais sofrem ou mais se matam de trabalhar. São os que aprenderam a pensar diferente, a ver oportunidades onde outros veem obstáculos, a agir com inteligência emocional, intuição e visão de longo prazo. E o melhor, você pode fazer o mesmo.
Não precisa se transformar em um robô produtivo. Só precisa ajustar sua mente para jogar o jogo da vida com mais leveza, presença e intenção. Porque no fim das contas, não é o quanto você se esforça, é o quanto sua mente está preparada para prosperar. E aí, bora mudar o jeito de jogar, suor ou estratégia? Trabalhar duro versus os trabalhar inteligente. Aí uma comparação que mudou minha vida. Trabalhar duro não é a mesma coisa que trabalhar inteligente. E olha, quando eu entendi isso de verdade, parece que um peso saiu das minhas costas. Porque eu sempre fui daquele tipo que achava que quanto mais eu ralasse, mais merecia ter resultado. Mas adivinha? O mundo não funciona só na base do esforço. Por muito tempo, eu me orgulhava de estar sempre na correria. Acordava cedo, dormia tarde, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que no fim do mês, o saldo era quase sempre o mesmo: cansaço, estresse e uma sensação chata de estar patinando. Foi aí que eu comecei a observar quem estava prosperando de verdade. E sabe o que eu percebi? Essas pessoas não estavam se matando de trabalhar, estavam pensando melhor, escolhendo com mais clareza onde colocar energia. E mais, muitas vezes faziam menos que eu, mas colhiam resultados muito maiores. Trabalhar duro é honrado, mas trabalhar inteligente é libertador. É você parar de ser só força bruta e começar a usar sua mente como sua maior aliada. É trocar o tenho que fazer tudo por o que realmente vai me levar mais longe? É agir com estratégia, propósito, leveza. Não estou dizendo para você cruzar os braços, viu? O esforço continua sendo parte do caminho, mas quando é direcionado com sabedoria, nossa, ele vale por 10. E o melhor, você começa a ter tempo, energia e dinheiro ao mesmo tempo. Um trio que antes parecia impossível, agora começa a caminhar junto com você. Então, se você ainda está na pegada de achar que quanto mais cansado, mais merecedor, cuidado. Pode ser que esteja se sabotando em nome de uma ideia ultrapassada. Porque no jogo da prosperidade, vence quem aprende a jogar com a mente, não só com os músculos. E aí, bora virar a chave e começar a trabalhar com inteligência de verdade? Olhar para dentro é o novo caminho para enriquecer. O papel da autoconsciência na criação da riqueza. Vou te falar uma verdade que ninguém me contou no começo da minha caminhada. Você nunca vai construir uma vida rica por fora se não aprender a se observar por dentro. É isso mesmo. Antes de pensar em investimentos, negócios ou qualquer estratégia, o primeiro passo é despertar a tal da autoconsciência. Sabe quando a gente está no automático, repetindo hábitos, pensamentos e atitudes, sem nem perceber que está se sabotando? Pois é, eu vivia assim por anos, dava voltas e voltas, me esforçava, fazia planos e no fim, tudo parecia empacar. Até que um dia eu parei e me perguntei, será que sou eu o problema? Ou é só meu jeito de ver as coisas? E aí, meu amigo, minha amiga, a chave virou. Porque a partir do momento que você começa a se observar de verdade, tudo muda. Você entende por que tem medo de arriscar, por que gasta mais do que ganha, por que sempre trava quando chega perto de conquistar algo grande. Você para de ser refém dos velhos padrões e começa a assumir o controle do jogo. Autoconsciência é riqueza em construção. É você entender o que está sentindo, o que está pensando e como isso influencia nas suas escolhas financeiras, nas suas ações e até nos seus resultados. É como acender a luz num quarto escuro onde você vinha tropeçando fazia tempo. E o mais louco? Muita gente passa a vida inteira tentando mudar o mundo externo sem nem tocar no interno. Querem enriquecer, mas continuam pensando como quem nasceu para sobreviver. Querem liberdade, mas vivem presos às próprias crenças. Querem colher abundância, mas só plantam dúvida e medo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueci, foi isso. Quem não se conhece, não enriquece.
Porque a riqueza começa na consciência, no olhar sincero para si mesmo, no reconhecimento dos próprios limites e, principalmente, no poder de quebrá-los. E aí, já parou para se observar hoje? Capítulo 3. O Código Secreto da Mente Milionária. Se você chegou até aqui, já percebeu que riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. E agora, nesse capítulo, eu quero te mostrar algo que poucas pessoas falam abertamente. Existe um código mental que os milionários carregam. Sim, tipo uma programação interna, um jeito diferente de pensar, de enxergar a vida, de tomar decisões. E não tem nada a ver com ser melhor que ninguém. A diferença está no jeito de usar a mente. Enquanto muita gente se concentra no medo, na dúvida, na escassez, os milionários pensam com foco, confiança e visão de longo prazo. Eles treinaram a mente para enxergar além do caos, além dos problemas, além do agora. Eu confesso que por muito tempo achei que isso era papo furado. Até que comecei a estudar gente que realmente fez fortuna. E sabe o que descobri? Eles não pensam como a maioria. Não seguem o fluxo, não ficam esperando o momento certo. Eles criam oportunidades onde outros veem obstáculos. Eles se arriscam com consciência, aprendem rápido e nunca param de evoluir. Esse tal código secreto não é um dom, é um padrão. Um conjunto de pensamentos, crenças e hábitos mentais que qualquer pessoa pode aprender e aplicar, inclusive você. Aqui você vai entender como desbloquear esse código na sua própria mente. Vai descobrir por que a maioria das pessoas trava no mesmo ponto e como reprogramar esses bloqueios de uma vez por todas. Vamos falar sobre neuroplasticidade, afirmações poderosas, hábitos mentais diários e como ajustar sua frequência interna para atrair mais abundância. E, se prepare, porque depois que esse código é ativado, é quase impossível voltar ao velho padrão. Sua visão muda, seu comportamento muda, e a vida começa a responder de um jeito completamente novo. Bora decifrar esse código juntos? Porque a mente milionária já está aí dentro de você. Só precisa ser ativada. Pensamento de milionário. A cabeça muda e a vida acompanha. Vou te falar com toda sinceridade. Por muito tempo eu achava que era besteira esse papo de que os ricos pensam diferente. Soava meio snob, sabe? Eu pensava, claro, é fácil pensar bonito com a conta cheia. Só que com o tempo, a vida me mostrou que não é o dinheiro que muda o pensamento. É o pensamento que atrai o dinheiro. Hoje, olhando para trás, faz todo sentido. Porque a forma como você pensa define onde você está agora e principalmente onde você vai chegar. É tipo o volante da vida. Se a mente aponta para escassez, medo e limitação, não adianta acelerar. Você vai rodar em círculos. Quando comecei a estudar o jeito que pessoas ricas pensam, foi um choque. Eles enxergam o mundo com outra lente. Enquanto muitos veem um problema, eles veem uma ideia. Onde a maioria desiste, eles começam. Onde alguém diz, isso não dá dinheiro, eles perguntam, como posso transformar isso em uma oportunidade? E, olha, não é arrogância, não. É clareza, é mentalidade treinada para enxergar possibilidades, não obstáculos. Eles pensam em crescer, em multiplicar, em contribuir. Não ficam presos no medo de errar, no trauma do passado ou na síndrome do impostor. Eu lembro bem de uma vez que ouvi um cara dizer, rico não gasta tempo culpando, ele gasta tempo criando. Aquilo bateu forte, porque eu estava ali, preso, no vitimismo, achando que o mundo devia algo para mim. E a verdade é que ninguém deve nada. Mas tudo pode mudar quando você muda a forma de pensar. Hoje eu sei, os ricos não são diferentes porque têm dinheiro. Têm dinheiro porque pensam diferente. E a boa notícia é que esse jeito de pensar pode ser aprendido, pode ser praticado, pode ser ativado dentro de você. Um pensamento por vez. Então,
Se você quer mudar de vida, começa mudando de cabeça. Porque a mente é o solo, e a riqueza é só o que floresce depois. Mente moldável, vida transformável, neuroplasticidade e reprogramação mental. Se tem uma descoberta que virou minha chave de vez, foi essa. O nosso cérebro pode ser reprogramado. Sim, do jeitinho que você leu. Não importa o que você aprendeu lá atrás. Você pode mudar seus pensamentos, suas crenças e, consequentemente, a sua vida. Por muito tempo, eu achava que a cabeça da gente era tipo cimento. Secou, pronto. Não mexe mais. Mas aí eu conheci esse tal conceito de neuroplasticidade. E olha, foi um tapa de luva. Descobri que o cérebro é moldável como massa de modelar. Ele se adapta, se reconstrói, cria novas conexões. Principalmente quando você começa a pensar diferente com consistência. E aí entra a mágica da reprogramação mental. Porque não adianta só entender isso na teoria. Tem que praticar. Tem que trocar os "eu não consigo" por "como eu posso". Tem que parar de repetir as vozes do passado e começar a plantar frases que te impulsionam. E sim, no começo parece esquisito, mas depois fica natural e poderoso. Eu comecei com afirmações simples, tipo, eu sou merecedor da riqueza. Repetia todo dia, mesmo sem acreditar 100% no início. E aos poucos, minha mente foi mudando. Minha energia mudou. Minhas escolhas começaram a se alinhar com essa nova versão de mim. E adivinha, os resultados começaram a aparecer. A verdade é que você não é o que te ensinaram. Você é o que decide ser a partir de agora. Seu cérebro está o tempo todo aprendendo, se ajustando, esperando comandos novos. E se você continuar alimentando ele com os mesmos pensamentos de sempre, vai viver os mesmos resultados de sempre. Então, se tem algo que você precisa entender hoje é isso. Você tem o poder de reprogramar sua mente para riqueza, sucesso, abundância e liberdade. Tudo começa com o que você permite morar aí dentro. E aí, bora moldar sua mente para o seu próximo nível? Porque, sinceramente, a única coisa que te separa da vida que você quer é o pensamento que você ainda não mudou. Palavras que valem ouro, frases, mantras e afirmações que reescrevem sua mente. Eu sei. No começo pode parecer bobagem. Repetir frases em voz alta? Ficar falando sozinho no espelho? Parece coisa de gente doida, né? Eu também achava. Até o dia em que eu resolvi testar na prática. E olha que virada! Foi aí que eu entendi o poder absurdo que as palavras têm sobre a nossa mente. A real é que a mente acredita naquilo que ela escuta com frequência, principalmente se vem da nossa própria boca. Então, se você vive dizendo, eu sou azarado, dinheiro some da minha mão, isso não é para mim. Adivinha só? Seu cérebro registra tudo isso como verdade. E pior, começa a te empurrar nessa direção, sem nem te perguntar. Agora, quando você começa a usar afirmações positivas, conscientes e poderosas, é como se estivesse trocando a programação mental aos poucos. E não precisa nada mirabolante, viu? Frases simples, ditas com emoção, já começam a abrir novas portas dentro da cabeça. Eu comecei com umas bem básicas, tipo, eu sou próspero. O dinheiro flui até mim com facilidade. Eu mereço viver uma vida rica e leve. No início, parecia forçado, mas eu continuei. E com o tempo, essas frases foram entrando como sementes. E aí, sem perceber, eu já estava tomando decisões mais ousadas, acreditando mais em mim, enxergando oportunidades onde antes eu só via problema. Hoje, minhas afirmações fazem parte da rotina. Tipo escovar os dentes. É automático. E te digo com todas as letras, as palavras que você fala moldam os caminhos que você trilha. Então, se quer mudar sua realidade, comece mudando o que você diz para você mesmo todos os dias. Troca o não
Consigo por eu estou aprendendo. Troca o nunca dá certo por está tudo dando certo agora. A sua mente escuta e responde. Porque no fim das contas, a vida que você vive é um eco daquilo que você acredita. Parte 2. Transformando pensamentos em fortuna. Agora que você já entendeu o quanto a sua mente é poderosa, chegou a hora de dar o próximo passo. Transformar tudo isso em resultado real. Porque pensar positivo é maravilhoso. Reprogramar a mente é essencial. Mas não adianta parar por aí. Pensamento, quando não vira ação, vira só ilusão. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como sair do campo das ideias e começar a manifestar riqueza na vida real. Sim, estou falando de dinheiro no bolso, oportunidades concretas, decisões mais corajosas, atitudes que fazem sua realidade mudar de verdade. E o mais incrível é que tudo começa no invisível. É tipo mágica com lógica. Você vai ver como emoções, frequência mental, hábitos e pequenas escolhas diárias têm o poder de abrir portas que antes pareciam trancadas. E não é sorte, viu? É alinhamento. Quando pensamento, sentimento e ação estão na mesma sintonia, meu amigo, minha amiga, a fortuna começa a fluir. Eu falo isso com propriedade, porque vivi essa virada. Quando mudei minha forma de pensar, meu mundo começou a mudar junto. Mas foi quando alinhei meu jeito de pensar com o que eu fazia todo dia, que tudo começou a acelerar. As ideias viraram grana, os sonhos viraram plano, e os planos viraram conquista. Então, se você sente que pensa grande, mas vive resultados pequenos, calma. Talvez só esteja faltando alinhar sua mente com sua ação. E é isso que a gente vai fazer juntos agora. Bora transformar pensamento em movimento e movimento em fortuna. Capítulo 4. O poder das decisões mentais. É na cabeça que tudo começa. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara e também acertando em cheio, foi isso aqui. As decisões que você toma na sua mente valem mais do que 1000 promessas no papel. Sério. Antes de qualquer ação, de qualquer mudança visível, tem sempre uma escolha invisível rolando dentro da sua cabeça. E olha, por muito tempo eu não me dava conta disso. Achava que decidir era só uma questão prática. Mas depois percebi que as maiores viradas da minha vida começaram quando eu tomei decisões internas, firmes, inegociáveis. Tipo, chega de viver no aperto. Agora eu vou mudar minha história. Eu mereço mais. Pode parecer simples, até óbvio, mas não é. Porque o que move a sua vida não são os desejos soltos. É aquilo que você decide com tanta clareza que o universo parece até ouvir. É quando você para de tentar e começa a se comportar como quem já decidiu que vai vencer. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse ponto-chave. Como usar o poder das decisões mentais para destravar sua fortuna. Não estou falando de decisões baseadas em impulso, medo ou pressão dos outros. Estou falando daquelas que vêm de dentro, da alma, aquelas que te alinham com quem você quer ser de verdade. Eu vou te mostrar como decidir com mais consciência, mais coragem e mais consistência. Porque cada escolha mental que você faz, mesmo aquelas que ninguém vê, muda o rumo da sua vida. Então, se você está cansado de dar voltas, sentir que está sempre no mesmo lugar e não sair do plano das ideias, esse capítulo pode ser o seu ponto de virada. Bora juntos aprender a decidir com a mente de quem já nasceu para prosperar? Decida como milionário, mesmo sem R$1 na conta. Ainda, olha, se tem uma coisa que mudou completamente o rumo da minha vida foi isso aqui. Começar a tomar decisões como um milionário, antes mesmo de ser um. Pode parecer loucura, mas foi exatamente aí que tudo começou a virar. Porque é o seguinte, a sua realidade atual não define quem você é, mas sim as escolhas que você faz com a cabeça que tem hoje.
E se você continua tomando decisões com mentalidade de escassez, com medo de perder, com foco só no agora, adivinha, vai continuar vivendo os mesmos resultados de sempre. Eu vivi isso na pele. Durante muito tempo, eu tomava decisões baseado só no que dava para fazer com o dinheiro que eu tinha. Sempre no modo sobrevivência, sempre pensando pequeno, sempre com medo de arriscar. E claro, isso me deixava travado no mesmo lugar, mas aí veio o estalo. E se eu começasse a decidir como alguém que já vive em abundância, como alguém que confia, que investe em si, que age com visão de futuro? Foi aí que tudo começou a mudar. Comecei a dizer mais sim para as oportunidades e menos não por medo. Comecei a investir tempo e energia nas coisas que me colocavam para frente, mesmo quando parecia desconfortável. Comecei a me comportar como a versão rica de mim, mesmo que a conta bancária ainda não tivesse acompanhado. E sabe o que aconteceu? A conta começou a acompanhar, porque quando você muda o padrão de decisão, você muda o caminho, e o universo responde quando você age como quem já decidiu vencer. Então a pergunta que eu deixo aqui é: você está tomando decisões com a cabeça do seu eu atual ou do seu eu milionário? Essa escolha é o que separa quem só sonha de quem realiza. Bora decidir como se o sucesso já fosse certo, porque na real ele é o efeito dominó das pequenas escolhas. É no detalhe que a fortuna começa. Sabe aquela história de que são as pequenas coisas que fazem a diferença? Pois é, no mundo da prosperidade, isso não só é verdade, é uma lei silenciosa. E eu confesso, demorei para entender o poder que existe nas escolhas do dia a dia. A gente acha que vai ficar rico com uma grande virada, um negócio mirabolante, um golpe de sorte. Mas na prática, a verdadeira transformação começa nas decisões pequenininhas que você faz todo santo dia. E o mais doido, essas decisões parecem inofensivas, mas são elas que vão empurrando tudo como num efeito dominó. Eu comecei a perceber isso quando olhei para minha rotina com mais atenção. Tipo, quando eu escolhia assistir qualquer coisa só para passar o tempo, ou quando decidia estudar algo que alimentava minha mente rica. Quando eu dizia, só hoje vou gastar com isso aqui, ou quando eu escolhia guardar aquele mesmo valor. Parece bobo, mas não é, porque uma escolha puxa outra, e mais outra. E quando você vê ou está colhendo resultado, ou está enrolado num monte de consequências que nem sabe de onde vieram. E aí vem o clique. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre fazer o suficiente com consciência. É entender que cada sim e cada não está moldando sua realidade futura. É tipo plantar sementes invisíveis que, com o tempo, viram árvores de resultado ou ervas daninhas de arrependimento. Hoje, eu tomo muito mais cuidado com as minhas pequenas escolhas. E te digo com toda clareza, quando você começa a tomar decisões alinhadas com a vida que quer viver, a vida começa a alinhar com você. Então, presta atenção nas suas próximas 24 horas. Porque pode ser que a próxima grande mudança esteja escondida numa escolha bem simples que você quase não percebeu. E aí, vai empurrar qual peça do seu dominó hoje? Capítulo 5. Emoções ricas, resultados ricos. Sentir é a nova estratégia. Chegamos numa parte que para mim foi um verdadeiro divisor de águas, porque eu sempre achei que sucesso tinha a ver só com pensamento positivo, foco, estratégia, ação, essas coisas que a gente escuta por aí. Mas aí descobri uma peça que faltava nesse quebra-cabeça: as emoções. E, olha, elas valem ouro. Não adianta pensar como rico e sentir como pobre. Foi duro ouvir isso a primeira vez, mas fez total sentido. Porque enquanto minha mente dizia, eu quero crescer, meu coração estava lá, apertado de medo, insegurança, ansiedade. E adivinha, era essa vibração que estava moldando meus resultados. A real é que o universo responde mais ao que você
Sente do que é o que você fala. Pode repetir 1000 vezes que é próspero, mas se por dentro só rola escassez e preocupação, o que vai voltar para você é mais da mesma energia. Nesse capítulo, a gente vai explorar justamente isso: como alinhar suas emoções com a vida que você quer atrair. E não estou falando de fingir que está tudo bem, nem de virar um robô feliz. Estou falando de sentir de verdade, de cultivar emoção boa com propósito, de usar o coração como ferramenta para criar riqueza. Quando eu comecei a cuidar das minhas emoções com o mesmo carinho que eu cuidava dos meus planos, tudo mudou. Sério, a paz que eu sentia virou produtividade. A gratidão virou oportunidades. A confiança virou prosperidade. E tudo isso veio não porque eu forcei, mas porque eu senti. Então, se você quer resultados ricos, precisa primeiro se tornar uma pessoa emocionalmente rica. Rica em fé, em leveza, em alegria, em presença. Porque dinheiro ama energia boa e ele corre de causa emocional. Dinheiro também sente como emoções moldam seu comportamento financeiro. Essa foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Entender que meu jeito de lidar com dinheiro não tinha só a ver com matemática, mas com emoção. E quando eu falo emoção, não é só aquele chorinho quando a grana acaba ou a empolgação quando cai o pagamento. Estou falando de coisa mais profunda, mais silenciosa. Daquelas que mexem com a forma como a gente gasta, guarda, investe ou sabota. Tudo sem perceber. Quer ver um exemplo? Toda vez que eu estava me sentindo inseguro ou frustrado, adivinha o que eu fazia? Gastava. Comprava coisa que eu nem precisava, só para tentar preencher um buraco emocional. Era tipo um alívio momentâneo, sabe? Só que depois vinha a culpa. E junto com ela, a conta. A verdade é que as emoções são como um volante invisível guiando nossas decisões financeiras. Quando você está com raiva, medo ou ansiedade, acaba tomando decisões impulsivas. Agora, quando você age a partir da calma, da confiança, da clareza, tudo flui com mais leveza e inteligência. Eu comecei a observar isso em mim. Nos dias que eu estava de boa, confiante, com o coração em paz, eu pensava melhor, fazia escolhas, mais conscientes, planejava melhor e o dinheiro rendia mais. Já nos dias bagunçados, tudo virava uma confusão. Até boleto que eu já tinha pago, eu achava que estava devendo de novo. Um caos. Então hoje eu tenho isso bem claro. Antes de tomar qualquer decisão financeira, eu olho para dentro. Pergunto: como eu estou me sentindo? Porque se a emoção está desregulada, a decisão pode sair torta. A grande sacada é essa: dinheiro não é só sobre números, é sobre energia, emoção e estado interno. E quanto mais você cuida do seu mundo emocional, mais alinhado você fica com a prosperidade. Quer enriquecer de verdade? Então começa prestando atenção no que você sente, porque é aí que o comportamento muda e a vida muda junto. Sintonize com a abundância, práticas que elevam sua vibração e transformam sua vida. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que vibrar na frequência certa faz toda a diferença. Pode parecer papo de outro mundo no começo, mas calma. Eu estou falando de algo bem prático, simples e real. Uma das práticas que eu faço há anos e funciona demais para mim é repetir várias vezes por dia a frase: eu sou Antônio Júnior. E eu tenho uma mente milionária. Simples assim. E olha, não custa nada. Aprendi isso com T. Harv Eker, lá atrás, num dos primeiros livros sobre mentalidade que li. E pensei: quer saber? Não tenho nada a perder. Se só repetir uma frase, algumas vezes por dia pode ajudar. Bora tentar. E meu amigo, que mudança absurda. De lá para cá só prosperei. Minha energia mudou, meu foco mudou, minhas ideias começaram a vir com mais clareza. E o mais impressionante, minha vida começou a refletir exatamente aquilo que eu estava repetindo. Porque é isso. Quando você vibra a abundância começa a te procurar.
As oportunidades aparecem, as portas se abrem, os caminhos que antes pareciam fechados se escancaram. Repetir frases, visualizar, cuidar da energia, agradecer antes mesmo de receber. Tudo isso te coloca numa vibração que atrai mais do que você imagina. Não é mágica, é conexão, é você se alinhar com a versão rica, leve e confiante de você mesmo. Hoje, isso faz parte da minha rotina. Enquanto escovo os dentes, tomo banho, dirijo ou caminho pela casa, tô ali, repetindo em voz alta ou mentalmente. Eu sou Antônio Júnior e eu tenho uma mente milionária. E sabe o que é melhor? Você pode fazer isso também, com o seu nome, com a sua afirmação, do seu jeitinho. Porque o segredo é sentir o que você está dizendo, deixar essa energia circular, vibrar, ocupar espaço. Então, se você quer mudar sua realidade financeira, começa a mudar a sua frequência. Porque no fim das contas, você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E aí, bora sintonizar com a abundância, capítulo 6, o ambiente mental da fortuna. Cuide da sua mente como quem cuida de um jardim milionário. Se tem uma coisa que aprendi quebrando a cara e depois acertando, o passo foi isso aqui. Não adianta ter uma semente de riqueza se o solo da sua mente está contaminado. E sim, a gente está falando do tal ambiente mental, esse lugar invisível que comanda tudo o que você pensa, sente e faz. Sabe aquele ditado, me diga com quem andas e te direi quem és? Pois é. Isso também vale para pensamentos, conteúdos e energia que você consome todo santo dia. A sua mente é como uma terra fértil. Se você planta coisa boa, com o tempo colhe abundância. Agora, se enche de medo, fofoca, negatividade, reclamação. Não tem como prosperar, né? Eu percebi isso num momento em que minha vida estava estagnada. Nada andava. Eu fazia planos, tinha ideias boas, mas parecia que algo sempre travava. Foi quando parei e olhei para o meu ambiente mental. O que eu estava assistindo, ouvindo, com quem eu estava conversando, até os perfis que eu seguia nas redes. E, cara, era um verdadeiro lixão emocional e mental. Foi aí que começou a faxina. Comecei a selecionar melhor o que entrava na minha mente. Troquei notícias ruins por livros que me inspiravam. Troquei conversas pesadas por bate-papos que me elevavam. E o mais incrível, minha energia virou. Meus resultados começaram a acompanhar essa nova frequência. Tudo foi ficando mais leve, mais claro, mais próspero. Nesse capítulo, eu quero te mostrar isso na prática. Como cuidar do seu ambiente mental para que ele se torne um espaço fértil para a riqueza florescer. Vamos falar de escolhas conscientes, da importância do que você escuta, assiste e com quem anda. Porque sim, isso tudo mexe com seu campo de atração. Sua mente é seu templo. Ou você protege, ou deixa qualquer bagunça entrar. E o que você permite ficar aí dentro é o que constrói ou destrói a sua realidade financeira. Então, bora fazer uma limpeza, plantar coisa boa e regar todo dia com consciência, porque mente limpa, vida rica. Você é o que consome. Pessoas, conteúdos e energias que moldam sua riqueza. Vamos direto ao ponto. Tudo o que você consome alimenta a sua mente. E não estou falando só de comida, viu? Estou falando de gente, conversas, músicas, vídeos, redes sociais, ambientes, até pensamentos alheios. Tudo isso entra no seu sistema, sem pedir licença. E o pior é que, se você não estiver consciente, vai absorvendo tudo e nem percebe. Eu mesmo demorei para entender isso. Na época em que minha vida estava travada, eu consumia um monte de coisa que só me puxava para baixo. Era noticiário negativo, conversa de gente que só reclamava, vídeos que me deixavam mais ansioso do que inspirado. E o resultado? Eu me sentia sugado, sem energia, sem direção, sem ânimo para construir nada. A virada veio quando eu parei para pensar. E se o problema não for o que está faltando, mas sim o que eu estou deixando entrar? Aí começou minha limpeza energética e mental.
Me afastei de pessoas tóxicas, mesmo que doesse no começo. Desativei notificações inúteis, limpei meu feed, escolhi melhor o que escutava e assistia. E o mais doido? Minha mente clareou, minha motivação voltou, minhas ideias fluíram. E claro, meu resultado financeiro acompanhou, porque quando você muda o que entra, automaticamente muda o que sai. Suas decisões ficam mais conscientes, seu foco melhora, e a energia que você transmite começa a atrair coisas bem mais positivas. Por isso eu te digo, sem medo de errar, você é o que consome. E não é só uma frase de efeito, é lei. Se você se alimenta de conteúdo de crescimento, anda com gente que te inspira e escolhe vibrações que te elevam, você inevitavelmente vai se tornar mais próspero. Então olha com carinho para tudo que está ao seu redor hoje. Porque talvez a única coisa que está te impedindo de crescer é o que você continua deixando entrar. Bora selecionar melhor o que alimenta sua mente e sua alma, porque a sua energia vale ouro. Mente rica, dá trabalho. Como proteger e cultivar seus pensamentos de ouro. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que ter uma mente rica não é questão de sorte, é questão de cuidado. E não basta só pensar positivo de vez em quando. Tem que proteger, tem que cultivar, tem que nutrir essa mente como quem cuida de um jardim raro. Porque, se você deixar solto, o mato da escassez cresce rapidinho. No começo, eu achava que bastava ler um livro aqui, ver um vídeo ali, repetir umas frases bonitas e pronto, minha mentalidade ia mudar. Mas não é bem assim. A mente precisa de rotina, de atenção, de blindagem, porque todo dia vem uma chuva de negatividade de fora. Crise no jornal, gente reclamando, medo do futuro, comparação nas redes sociais. E se você não se protege, já era. Hoje, eu faço disso um hábito. Eu alimento minha mente todo dia com conteúdo que me puxa para cima. Leio coisas que expandem minha visão. Escuto áudios que me inspiram. Escrevo afirmações que me fortalecem. E o principal, eu me afasto sem culpa de tudo que drena minha energia. Pode ser pessoa, notícia, ambiente. Se não me ajuda a crescer, não fica perto. Outra coisa que faço e recomendo demais é criar um ritual mental diário, tipo um momento só meu para ajustar minha frequência. Às vezes é de manhã, às vezes antes de dormir. Mas é nesse momento que eu lembro quem eu sou, o que eu quero e o que eu mereço. E, mano, isso muda tudo. É como se eu colocasse minha mente no modo milionário. Então, se você quer realmente ver sua vida financeira dar um salto, começa por aqui. Protege sua mente como se ela fosse seu maior ativo, porque ela é. E cultiva com paciência, constância e intenção. Porque assim como uma árvore frutífera, os frutos da mente rica não aparecem no dia seguinte, mas quando chegam, mudam sua vida para sempre. Parte 3. Ação alinhada com prosperidade. Quando pensar grande, vira movimento real. Chegamos agora numa parte que, para mim, é onde a mágica vira realidade. Porque pensar positivo é importante. Visualizar é maravilhoso. Vibrar abundância é essencial. Mas se não tiver ação, nada acontece. A real é que não basta só acreditar, tem que agir. Mas não é sair fazendo tudo de qualquer jeito, desesperado, no automático. O segredo está em agir com consciência, com intenção, com alinhamento. É quando sua mente, seu coração e suas atitudes estão falando a mesma língua. Aí, meu amigo, o universo se mexe. Eu já vivi o outro lado, viu? Já fui o cara que pensava um monte de coisa legal, lia livro, anotava meta, mas travava na hora de fazer. Ou então fazia coisas desconectadas, só para dizer que estava se mexendo. E o resultado? Frustração, cansaço e sensação de que nada andava. Mas quando comecei a alinhar minhas ações com a mentalidade que eu estava construindo, tudo virou sério. As atitudes ficaram mais leves, os resultados mais rápidos e a vida começou a fluir de um jeito diferente.
Porque quando você age com direção e propósito, cada passo conta. Cada escolha vira um tijolinho da sua liberdade. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como sair da teoria e partir para a prática sem se perder. Como agir de forma alinhada com sua visão de riqueza. Como construir com consistência, sem pressa, mas também sem parar. Porque no fim das contas, prosperidade é um caminho construído com passos firmes. E se você já está pensando como milionário, agora é hora de começar a agir como um. Bora transformar intenção em movimento? Porque quem age com alma rica, colhe uma vida rica. Capítulo 7. Mentalidade, Plais. Hábito. Riqueza real. O segredo. Tá no que você faz, todo dia. Se tem uma fórmula que eu aprendi e nunca mais esqueci, foi essa aqui. Mentalidade certa. Plais. Hábito. Diário, mente riqueza de verdade. Não adianta só pensar como rico e também não adianta só fazer um monte de coisas sem direção. O que transforma a vida de verdade é juntar o que você acredita com o que você faz todos os dias. Eu já fui aquele cara cheio de ideias, cheio de sonhos, mas sem rotina nenhuma. Um dia motivado, no outro desanimado. Fazia um pouco, parava. Começava empolgado, mas largava no meio. E adivinha, nada saía do lugar. Só depois que entendi o poder do hábito, tudo começou a andar de verdade. Porque não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz sempre. Aqueles pequenos hábitos, às vezes até chatinhos, mas que somam no longo prazo. Ler um pouquinho por dia. Economizar um valor fixo. Cuidar dos pensamentos. Alimentar sua mente com coisa boa. Visualizar, agradecer, planejar. Tudo isso parece simples, mas é o que constrói uma mente milionária e uma vida próspera. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como criar hábitos que combinam com a sua nova mentalidade, porque não adianta pensar grande e agir pequeno. A ideia aqui é alinhar cabeça e atitude, intenção e ação, visão e prática. E o mais incrível, você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com uma coisinha hoje, repetir amanhã e depois. E quando você menos esperar, sua realidade vai estar muito mais rica, por dentro e por fora. Então, bora aprender a construir riqueza de forma leve, prática e constante? Porque riqueza real não vem do acaso, vem do hábito. Milionário. No automático. Hábitos simples que geram resultados gigantes com o tempo. Você já reparou que quem enriquece de verdade costuma ter uma rotina bem sem graça? É isso mesmo. Não tem mágica, não tem pulo do gato, nem fórmula mirabolante. O que faz a diferença, de verdade, são hábitos simples, repetidos todos os dias, com intenção e consistência. E eu estou te falando isso porque eu sou a prova viva de que funciona. No começo, eu achava que para dar certo na vida tinha que fazer algo gigante, algo fora da curva, algo que ninguém mais fazia. Mas a real é que o que transforma a sua vida é o que você faz no automático, e não no impulso. Por exemplo, todo dia eu tenho o costume de repetir minhas afirmações, cuidar da minha mente com bons conteúdos, anotar meus objetivos, revisar meus gastos, agradecer o que tenho e pensar no próximo passo com clareza. Coisas simples, rápidas, que cabem em qualquer rotina. Mas adivinha, elas têm um efeito acumulativo absurdo. É o famoso efeito bola de neve. Hoje parece pouco, amanhã também. Mas com o tempo, bum! Aquilo vira um resultado que ninguém entende de onde veio. Só que você sabe. Veio da disciplina invisível, veio da escolha de fazer o certo mesmo quando ninguém estava vendo. Então, se você quer mudar sua vida financeira, começa por aqui. Crie hábitos simples que te puxem para cima. Evite tudo que te puxe para baixo. E entenda, não é sobre perfeição, é sobre consistência. Porque no fim do dia, não é o que você sonha que te enriquece.
É o que você repete. A mente também soma, o efeito composto, que enriquece pensamento por pensamento. Se tem uma ideia que mudou minha forma de enxergar o crescimento pessoal e financeiro, foi essa aqui. O efeito composto não serve só para dinheiro. Ele funciona para a mente também. E quando entendi isso, tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. O que é esse tal efeito composto? É simples. Pequenas ações repetidas todos os dias que parecem insignificantes no começo, mas que, com o tempo, viram algo gigante. E adivinha? Isso vale para tudo, inclusive para os pensamentos que você alimenta diariamente. Eu percebi que cada vez que eu escolhia pensar de forma positiva, confiar mais em mim, repetir minhas afirmações, trocar um pensamento de escassez por um de abundância, eu estava colocando uma moedinha mental no meu cofre interno. E com o tempo, esse cofre foi enchendo, minhas decisões mudaram, minha energia mudou. E claro, meus resultados começaram a mudar também. O problema é que muita gente desiste rápido demais, porque espera uma transformação instantânea, e quando não vê resultado na primeira semana, acha que isso não funciona. Mas funciona. Sim. Só que funciona para quem repete, para quem insiste, para quem planta mesmo sem ver a colheita no dia seguinte. Pensamento também é hábito, e hábito também acumula. Então, cada escolha que você faz, seja o que você consome, o que você repete, o que você fala, até o que você permite sentir, está construindo ou destruindo sua mentalidade rica. E como num cofrinho invisível, cada pensamento alinhado com prosperidade vai te deixando mais perto da fortuna que você tanto quer. Então, não subestime o poder de um sim hoje, de uma afirmação repetida, de uma escolha mental consciente. Porque, no final das contas, não é o grande salto que muda tudo, é o passo pequeno feito muitas vezes com intenção. E aí, bora começar a somar riqueza por dentro, pensamento por pensamento, porque o efeito composto não erra, só cresce. Capítulo 8. Visualize, sinta, conquiste. A riqueza. Começa na imaginação. Se tem uma coisa que eu sempre achei meio viajante, mas que acabou virando um dos pilares da minha vida, foi isso. Aqui, visualizar para conquistar. No começo, confesso, eu achava que era só papo motivacional. Mas quando comecei a praticar de verdade, entendi o poder real disso. E olha, não tem como não funcionar. A visualização é como se fosse um ensaio mental. Você imagina, sente, vive por dentro antes de viver por fora. É tipo dar um spoiler para o seu cérebro do que você quer que ele acredite. E quando ele acredita, ele começa a te guiar nessa direção. Mas o segredo não está só em ver. Está em sentir como se já fosse real. E é aqui que a mágica acontece. Porque a mente não sabe diferenciar o que é imaginação vívida do que é realidade. Então, se você visualiza com emoção, com detalhes, com presença, o cérebro entende, opa, isso aqui está acontecendo mesmo. E aí começa a agir em sintonia. Quando comecei a usar isso no meu dia a dia, tudo mudou. Eu me via alcançando minhas metas, me via tranquilo financeiramente, ajudando minha família, viajando, vivendo com liberdade. E o mais incrível, aquilo me fazia sentir bem agora. Mesmo que ainda não fosse real no mundo externo, dentro de mim já era. E aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Ideias vieram, pessoas certas apareceram, caminhos que eu nem imaginava começaram a surgir. Tudo porque minha mente já estava vibrando na frequência do que eu queria viver. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como usar esse poder de forma prática, como visualizar com intenção, sentir com intensidade e conquistar com leveza. Por quê? Sim, você pode criar sua realidade, mas ela começa aí dentro, nos seus pensamentos mais vívidos. Então, bora treinar a mente para enxergar antes de conquistar? Porque quem vê por dentro, vive por fora. Imagina que já é teu.
Técnicas simples de visualização criativa que funcionam de verdade. Agora que você já entendeu o poder da visualização, deixa eu te mostrar como usar isso na prática, do jeitinho que eu faço aqui no meu dia a dia. Porque não adianta só fechar o olho e esperar mágica, né? Tem um jeitinho certo de imaginar, e quando você faz com intenção, o universo colabora. A primeira técnica que eu uso é bem simples e poderosa. Visualização com emoção. Todo dia, geralmente de manhã ou antes de dormir, eu fecho os olhos por uns 5 minutinhos e me vejo vivendo exatamente a vida que eu quero. Mas não é só ver com os olhos da mente, não. É sentir com o coração. Sinto a paz, a alegria, o friozinho na barriga, o orgulho, como se já fosse real. Quanto mais emoção eu coloco, mais forte fica. Outra coisa que faço é o que eu chamo de filme mental com final feliz. Eu escolho uma meta, pode ser financeira, profissional ou até pessoal, e passo um filme na minha cabeça com todos os detalhes. Como se fosse uma cena de filme mesmo, sabe? Onde eu tô, o que eu tô vestindo, quem tá comigo, como tá o clima e, principalmente, como eu tô me sentindo vivendo aquilo. Também uso o famoso quadro dos sonhos, ou vision board, mas com um entoque diferente. Eu olho para ele e agradeço como se tudo já fosse meu. Isso muda a vibe na hora. A gratidão acelera o processo porque ela te coloca num estado de já recebi. E isso muda tudo. E olha, não precisa gastar nada com isso. Só precisa de constância, intenção e vontade real de mudar. Porque a visualização é uma sementinha poderosa, mas ela só cresce se você regar todo dia com foco e sentimento. Então, se você quer atrair algo novo para sua vida, começa agora mesmo. Imagina como se já tivesse, sente como se já fosse, agradece como se já recebesse e depois deixa a mágica acontecer, porque no fim das contas a mente cria, o coração vibra e o universo entrega. Vira ímã de oportunidades. Como criar um campo magnético que atrai tudo o que você quer. Se tem uma coisa que eu descobri na prática foi isso aqui. Quando você muda sua energia, você muda sua vida. Não estou falando de mágica nem de misticismo barato. Estou falando de frequência, presença e intenção. Quando você está vibrando na sintonia certa, as oportunidades começam a te procurar. Sim, parece loucura, mas é real. Eu mesmo já vivi isso várias vezes. Teve época que eu me sentia travado, nada acontecia, tudo parecia pesado. Aí comecei a prestar atenção no meu campo, na minha vibe mesmo, sabe? E percebi que eu estava emitindo preocupação, dúvida, medo. Como é que as coisas iam fluir com essa energia? Foi aí que virei a chave. Passei a me perguntar todos os dias, que tipo de energia eu estou colocando no mundo hoje? Porque no fim das contas o mundo responde à sua vibração, não só às suas palavras. Para criar esse tal campo magnético que atrai oportunidades, comecei a fazer algumas coisas bem simples, mas poderosas. Cuidar da minha energia antes de sair para o mundo. Nada de sair ligando o celular, vendo tragédia logo cedo. Acordo, respiro fundo, agradeço, repito minhas afirmações e me conecto com a vibe que eu quero viver no dia. Agradecer como se as oportunidades já fossem minhas. Gratidão não é só sobre o que você já tem. É sobre abrir espaço para receber mais. E quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm. Me cercar de pessoas e conteúdos que elevam. Porque vamos combinar, tem gente que suga a nossa energia e nem percebe. E se você quiser vibrar alto, tem que proteger seu campo com unhas e dentes, agir com entusiasmo, mesmo nas pequenas coisas. Porque o universo não recompensa esforço cansado. Ele se move quando sente alegria, presença e intenção verdadeira. E sabe o que acontece quando você faz isso com constância? As coisas começam a coincidir. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem. Ideias boas brotam como mágica. Mas não é mágica.
é magnetismo. Então, se você quer atrair mais para sua vida, começa agora mesmo a cuidar do que você emite. Porque no final das contas, você não corre atrás da oportunidade. Você vira o tipo de pessoa que ela corre atrás. Capítulo 9. Espiritualidade e abundância. Um só caminho, um só sentido. Por muito tempo, eu achava que espiritualidade e dinheiro não se misturavam. Era como se fossem dois mundos diferentes, um da alma e outro do bolso. Mas com o tempo, e muitos tombos também, fui percebendo que isso não podia estar mais errado. Hoje, eu entendo que prosperidade de verdade começa no espírito, sério. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando você está conectado com algo maior, com Deus, com o universo, com sua essência, chame como quiser, sua energia muda, seu foco muda, sua relação com o dinheiro muda. Você para de agir por medo ou ganância e começa a agir com propósito, com presença, com confiança. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como espiritualidade e abundância andam de mãos dadas. Não tem como ser verdadeiramente próspero se você vive desconectado da sua verdade, do seu coração, da sua missão. E também não tem como ser verdadeiramente espiritual se você vive lutando com o dinheiro, sentindo culpa por querer crescer ou pensando pequeno. Foi quando eu alinhei minha fé com minhas ações que as coisas começaram a fluir de verdade. Eu parei de forçar, de correr atrás desesperado e comecei a confiar mais. Confiar que tudo vem no tempo certo, quando a gente vibra do jeito certo. E adivinha? Vem mesmo. A espiritualidade me ensinou que dinheiro não é um fim, é um meio. Um meio para abençoar mais pessoas, realizar mais sonhos, viver com mais leveza e impacto. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser peso e vira ponte. Então, se você quer viver uma vida rica de verdade, não ignore sua alma. Porque a abundância não vem só para quem faz, ela vem para quem sente, acredita e se alinha. Bora seguir nesse caminho juntos. Porque quando você se conecta com sua essência, o universo inteiro conspira para te ver crescer. Fé que multiplica. A ponte invisível entre espiritualidade e finanças. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente minha forma de lidar com dinheiro. Quando eu entendi que fé e finanças não só se combinam, mas andam de mãos dadas. E o mais doido é que essa ponte sempre existiu. Eu só não enxergava. Por muito tempo, eu achava que fé era uma coisa e dinheiro era outra. Que espiritualidade era sobre renúncia e não sobre prosperidade. Só que na prática, o que eu via era o contrário. Quanto mais eu confiava, mais as coisas fluíam. Quando eu agia com fé, com intenção limpa, com o coração leve, o dinheiro vinha, as oportunidades surgiam, os milagres começavam a acontecer. A fé é tipo uma força silenciosa que empurra a gente para frente, mesmo quando tudo parece parado. Ela não precisa de provas, só de entrega. E quando você une essa entrega com atitude, foco e ação bem direcionada, meu amigo, o universo responde na mesma hora. Eu comecei a tratar meu dinheiro como parte da minha missão. Comecei a pedir direção nas minhas decisões financeiras. A confiar que Deus, ou o universo, ou o que você acredita, quer sim me ver crescendo, prosperando, sendo canal de bênção. E principalmente comecei a agradecer por tudo antes mesmo de chegar. A ponte entre fé e finanças é construída com confiança, ação e propósito. Não é só orar e esperar. E também não é só correr e esquecer da fé. É o equilíbrio, é o eu faço a minha parte e o eu confio no invisível. Então, se você quer prosperar de verdade, não se desconecte da sua fé. Use ela como combustível, como guia, como âncora nos dias difíceis e como impulso nos dias bons. Porque quando você une fé com intenção, o dinheiro deixa de ser um peso e vira parte do plano divino. O invisível comanda tudo. Como o que você não vê,
cria o que você vive. Se tem uma coisa que virou minha chave de dentro para fora, foi entender que o que a gente vive aqui fora é só reflexo do que está rolando lá dentro. É isso mesmo. O invisível molda o visível. E quando você percebe isso de verdade, começa a cuidar do que ninguém vê, porque é isso que muda tudo. Antigamente, eu era muito focado no que estava diante dos meus olhos. Boletos, problemas, contas, resultados. E aí vivia correndo atrás, apagando incêndio, tentando resolver tudo com força bruta. Mas depois de quebrar muito a cara, percebi que o que determina o que você colhe é o que você vibra, pensa e sente quando ninguém está olhando. Pensamento, energia, intenção, fé, emoção. Tudo isso é invisível, mas comanda sua vida. É como se fosse uma engrenagem que gira por dentro e mais cedo ou mais tarde começa a se manifestar no mundo físico. Hoje eu presto atenção no meu estado interno o tempo todo. Quando algo trava no mundo externo, eu já pergunto: o que dentro de mim está bloqueando isso? Que energia eu estou colocando no universo sem perceber? E olha, sempre tem algo. Sempre tem uma crença escondida, um medo, uma dúvida, uma sensação mal resolvida que está criando efeito aqui fora. E quando eu ajusto isso, mudo o invisível. O visível muda rapidinho. Parece até coincidência, mas não é. É lei. Então, se você quer ver mais dinheiro, mais oportunidades, mais leveza na sua vida, começa a olhar para o que você está vibrando em silêncio. Aquela voz mental que ninguém ouve, mas que comanda tudo. Aquele sentimento que fica escondido atrás do sorriso. Aquela energia que sai de você mesmo sem dizer uma palavra. Porque no final das contas, você não cria sua realidade só com o que faz, mas com o que você é por dentro. Cuida do invisível, que o visível floresce. Conclusão: o tesouro sempre foi você. A riqueza mora dentro. Se você chegou até aqui, já deve ter sentido algo diferente, né? Uma viradinha interna, uma voz mais forte aí dentro dizendo: eu posso, eu consigo, eu mereço. E é exatamente isso que eu queria te lembrar agora no final. O verdadeiro tesouro sempre foi você. A gente cresce achando que precisa correr atrás de 1000 coisas para se sentir completo. Dinheiro, status, reconhecimento, aplauso. Mas com o tempo e com muito aprendizado, eu percebi que a chave da mudança nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. Tudo começa quando você olha para si com mais carinho, mais presença, mais intenção, quando você para de se comparar, de se sabotar, de viver no piloto automático e começa a despertar para o seu valor, para o seu poder, para a sua essência. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser inteiro. E inteiro você já é. Só faltava lembrar. A mente milionária que a gente falou tanto ao longo dessas páginas, ela não é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa ativar. E a boa notícia é que isso já começou a acontecer enquanto você lia, pensava, sentia e se conectava com cada parte desse livro. A abundância que você busca, a liberdade que você sonha, a paz que você deseja, tudo isso já está aí dentro de você, esperando sua permissão para florescer. Agora, o que vem pela frente depende só de uma coisa: da forma como você vai continuar nutrindo sua mente, suas emoções e suas escolhas. Então lembra disso sempre. Que bater a dúvida, o medo, a vontade de desistir. O tesouro não está no fim da jornada. O tesouro é quem você se torna durante o caminho. E se você precisar de uma última senha para guardar no coração, aqui vai. Eu sou o dono da minha mente. Eu sou o criador da minha realidade. E eu sou, desde já, a minha maior riqueza. E aí? Bora viver como quem já achou o mapa do ouro, os gatilhos da virada. Relembre o que realmente te transforma. Agora que a gente chegou até aqui, eu quero te convidar para fazer uma pausa e olhar para trás. Relembrar os gatilhos que despertaram sua transformação ao longo desse livro. Porque sim, muita coisa já começou a mudar dentro de você. E talvez você nem
tenha percebido o tamanho disso ainda. Lembra quando falamos lá no começo que o segredo da fortuna não está fora, está dentro? Pois é, esse foi o primeiro estalo, aquela viradinha de chave onde você começou a entender que a sua realidade externa é só reflexo da sua mente. Depois veio outro gatilho poderoso. A forma como você pensa determina onde você chega. Ou seja, a mentalidade não é só papo bonito, é construção de futuro. A forma como você vê o mundo, como se vê, como reage, tudo isso cria seu caminho. Aí entramos no mundo dos hábitos. E você percebeu que não é o que você faz de vez em quando que muda sua vida, mas o que você repete todo dia, mesmo que seja pequeno. Um pensamento novo, uma decisão mais consciente, uma afirmação dita com fé. Tudo isso vai se somando no efeito composto da mente. E o que dizer da visualização? Você aprendeu a imaginar, sentir e viver por dentro antes de ver por fora. Esse é um dos gatilhos mais fortes que existem, porque quando você sente com verdade, você se torna aquilo. E quando você se torna, o universo responde, sem falar da energia, né? Você viu que quem vibra alto atrai alto, que quando sua emoção está alinhada com sua intenção, as oportunidades simplesmente aparecem. Coincidência? Que nada. É magnetismo. É campo vibrando na frequência certa. E, por fim, a espiritualidade. Talvez o gatilho mais profundo de todos. Quando você entende que fé e finanças andam juntas, tudo muda. Você para de se sentir culpado por querer mais e começa a se conectar com a ideia de que ser próspero também é parte do seu propósito. Então, guarda isso com carinho. Transformação de verdade não acontece de fora para dentro. Ela nasce num pensamento, cresce num hábito, vibra numa emoção e floresce numa nova versão de você. E aí, qual desses gatilhos mais te tocou? A virada começa por dentro. A riqueza nasce quando você decide ser rico internamente. Se eu pudesse deixar uma única mensagem gravada no seu coração, seria essa aqui. A riqueza começa quando você decide ser rico internamente. Sim, é uma decisão. E não tem nada a ver com o valor que está na sua conta hoje. Tem a ver com o valor que você reconhece em si mesmo. Porque, olha, não existe fortuna que resista a uma mente pobre e não existe obstáculo que aguente firme diante de alguém que já se enxerga rico por dentro. Eu demorei um tempo para entender isso. Ficava esperando o dinheiro aparecer, o sucesso chegar, as coisas darem certo, para só então me sentir bem. Só que tudo começou a mudar no exato momento em que eu inverti essa ordem. Quando eu decidi me sentir próspero primeiro. Quando comecei a agir, pensar, vibrar e caminhar como alguém que já é abundante, mesmo que o cenário ainda não mostrasse nada disso. E adivinha, a vida acompanhou, porque o mundo lá fora sempre vai refletir o mundo que você carrega aí dentro. Então, se você quer mais prosperidade, começa agora mesmo a cultivar essa abundância dentro de você. Na forma como se trata, nas palavras, e que repete nas escolhas que faz. Ser rico internamente é acordar com propósito, é agradecer antes de receber, é olhar para o espelho e enxergar valor, é não se diminuir, é se colocar inteiro naquilo que acredita, é confiar que você nasceu para viver algo grande e que o universo conspira com quem se alinha por dentro primeiro. Então, agora que você chegou até aqui, a pergunta não é mais, será que eu posso? A pergunta é, eu estou disposto a decidir ser rico por dentro hoje? Porque depois dessa decisão, nada mais será como antes. E tô aqui torcendo para que você escolha o seu melhor, sempre.